Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão. Tudo bem? Hoje é terça-feira, dia 28 de setembro de 2021, e nós vamos juntos novamente fazer a leitura do nosso livro A Year of Forgiveness, Um Ano de Perdão, de Tina Louise Spalding, que canalizou comentários do Mestre Jesus Cristo e da sua equipe de consciência crística sobre as lições do livro de exercícios de Um Curso em Milagres. Hoje nós estamos na lição 271, que declara: a visão de Cristo é a que usarei hoje, né? Então ontem a lição dizia que eu não usarei os olhos do corpo, e hoje a lição declara: a visão de Cristo é a que usarei hoje. A nossa heroína tá feliz da vida lá naquele bosque dela, com o cachorrinho, o esquilinho, o Divino Espírito Santo, os passarinhos cantando e com os braços levantados para cima, né? E com uma lâmpada acima da cabeça dela, e ela com um sorrisão, né? E o Divino Espírito Santo tá aqui no galho, né? Vocês podem ver o Divino Espírito Santo ali. Eu sou louca com esses desenhos. Sou muito apaixonada por esses desenhos. Eu já mandei uma mensagem, tô tentando achar a autora deles para pedir licença para botar no meu Instagram, porque são muito lindos, mas não consegui encontrá-la. Encontrei uma homônima, mas não é ela. Bom, vamos aos nossos comentários. Então, a visão de Cristo é a que usarei hoje. Vocês são seres abençoados, de fato. Eu sou aquele que vocês conhecem como Jesus. É claro, Jesus, entre aspas, era o nome do homem. E a visão do Cristo foi aquilo que eu mantive, né, que eu sustentei na minha vida por tempo suficiente para transformar a minha consciência num ser desperto, quer dizer, num iluminado. Que é isso que a gente está buscando aqui, né, gente? A nossa jornada é rumo à iluminação, é rumo à ascensão espiritual. Por isso que eu começo os vídeos desse jeito, porque a nossa jornada aqui, neste momento, no planeta Terra, é nós nos tornarmos como Cristo, né? Que é o nosso irmão mais velho, assim como ele declara em Um Curso em Milagres. Não é Jesus Cristo, ele botou entre aspas, quem eu sou. Todos vocês são seres crísticos. Vocês apenas se esqueceram que vocês são. A sua natureza é de apenas amor. A sua natureza é de apenas gentileza. A sua natureza é aquela de amor. A sua natureza é a da gentileza. A sua natureza é a da criatividade e da extensão. E vocês meramente se esqueceram disso. Vocês encobriram de forma inconsciente com sujeira, né? Colocaram camadas de sujeira sobre o brilhante espelho das suas mentes, né? Vocês encobriram as mentes com camadas de sujeira. Fizemos isso de forma inconsciente. É o pecado original que está descrito lá no Gênesis, na Bíblia, né? Foi isso que a gente fez. Entretanto, é tempo de decidir, é o momento de decidir o que você vai permitir que entre na sua mente de agora em diante. Então, prestem muita atenção neste parágrafo que eu vou ler agora. Quando você vê ou ingere material ou informação que induz ao medo, que é violento, que é focado na morte, você está dando um passo para longe do seu processo de despertar. Quando você pratica o perdão e visualiza a sua vida como uma expressão amorosa da mente divina, você se aproxima deste processo de despertar. E é o seu livre-arbítrio que decide a cada momento de cada dia em qual direção você vai caminhar, para qual direção você vai seguir. Quanta responsabilidade, não é, meus queridos? Tudo aqui, ó, nos nossos ombros, tudo com a gente. Não dá mais para responsabilizar o outro pelas escolhas que nós estamos fazendo, né? É disso que ele está falando.
Se você tem alguns hábitos que você sabe que são menos do que amorosos, nós pedimos a você que visualize a si mesmo não fazendo, né? Não fazendo essa ação mais. Você poderá continuar com esse comportamento por um pouquinho de tempo, mas compreenda que você deve modificar o pensamento que leva ao comportamento antes que você possa modificar o comportamento. Importantíssimo, vou ler de novo. Você deve compreender, né? Você deve mudar o pensamento que leva você a ter aquele comportamento antes que você possa modificar o comportamento. É exatamente por isso que muitos de vocês não podem modificar os seus comportamentos, porque vocês não modificam as suas mentes, que dá início ao comportamento. Hoje, escolha algo que você saiba que você está fazendo, que tenha uma baixa frequência, e visualize a si mesmo desligando isso, né? Não fazendo mais isso, fazendo outra coisa em lugar disso. Faça isso por um pouquinho de tempo, uma semana ou algo assim. E então, corte o comportamento como um reforço para a transformação da sua mente. Continue visualizando novos comportamentos para substituírem os comportamentos não saudáveis. Visualize o que você gostaria, como você gostaria, né, que a sua vida fosse na sua forma completa, e compreenda que é lá que o trabalho é feito, que é nesse lugar onde o trabalho é feito em combinação com a sua prática de perdão, com as lições, com todo o trabalho, né, que a gente está fazendo aqui de Um Curso em Milagres. Você pode ativamente usar o seu livre-arbítrio criativo para desenhar, projetar o mundo e a vida que você gostaria de experimentar. Eu sou aquele que vocês conhecem como Jesus, e nós vamos falar com vocês novamente amanhã. Então vamos à nossa lição. A visão de Cristo é a que usarei hoje. A cada dia, a cada hora, a cada instante, estou escolhendo o que quero contemplar, os sons que quero ouvir, as testemunhas daquilo que quero que seja verdade para mim. Hoje escolho contemplar o que Cristo quer que eu veja, escutar a voz de Deus e buscar os testemunhos do que é verdadeiro na criação de Deus. Na vista de Cristo, né, na visão de Cristo, o mundo e a criação de Deus se encontram, e ao se reunirem, toda a percepção desaparece. Lembrem-se, a percepção é do corpo, é dos 5 sentidos. A percepção tem a ver com o ego. O conhecimento tem a ver com o Divino Espírito Santo, né? A sua vista benigna, a sua visão benigna, redime o mundo da morte, pois nada do que ele olha pode deixar de viver, lembrando-se do Pai e do Filho, o Criador e a criação unificados. Linhas de prática. Pai, a visão de Cristo é o caminho para ti. Guardem isso. A visão de Cristo é o caminho para ti. A visão de Cristo é o caminho para o conhecimento, para a gente sair do reino da percepção e entrar no reino do conhecimento. O que ele, o Cristo, contempla, convida a tua memória a ser restaurada em mim. E é para isso que eu escolho olhar no dia de hoje. Então lembrem-se, o Cristo é o Filho de Deus em mim, né? E aí ele diz assim, o que ele contempla, o Cristo em mim, o meu eu real, o Filho de Deus, convida a tua memória, a memória do Pai, a ser restaurada em mim. E é para isso que eu escolho olhar no dia de hoje. Muito bem? Então, agora a gente vai ler o outro textinho e depois a gente vai fazer os nossos comentários. O outro textinho hoje é bem curtinho, vamos lá. Você, como governante da sua mente, consegue escolher o que você vai chamar a sua consciência. Você determina como você vai interpretar todos os eventos que você experiencia, que você experimenta, como o tomador de decisão
né, para a sua mente, você pode escolher entre utilizar os olhos do corpo ou a visão do Cristo. A lei da visão do Cristo diz: não confunda o corpo com o Filho de Deus. Então, não confunda o corpo do seu irmão, o seu corpo, com a sua essência, com o seu ser real, com o Filho de Deus em você, né? Então, quando olhar para o seu irmão, olhe para o Filho de Deus. Quando se olhar no espelho, olhe para o Filho de Deus. Com a visão do Cristo, o mundo, Deus e tudo na criação se encontram e chegam, né? Vêm juntos, caminham juntos. À medida em que se juntam como um, a percepção desaparece e o conhecimento chega, né? A percepção desaparece, aqui eu tô incluindo o conhecimento chega. Você sai da visão dual e você entra na visão da unidade. Vamos à nossa prática de hoje. Eu quero fazer 2 comentários. O primeiro, quando ele fala de a gente largar hábitos que não nos sejam saudáveis. Todos nós temos. Eu tenho vários, tá? Inclusive, estou neste momento tentando combater alguns, assim como todos vocês que estão me escutando, obviamente. Então, como é que isso funciona? Se você fizer a sua prática de conexão, você vai estar consciente dos pensamentos que engatilham aquele comportamento negativo. E aí você vai poder abrir mão desses pensamentos, enxergar que esses pensamentos não são reais, são pensamentos de separação, de falta, de limitação, né, de escassez. E aí você vai poder escolher, deixar que esses pensamentos vão embora, porque você sabe que eles não são reais, eles não são compartilhados com a mente de Deus, né? E assim, tem um livro, eu não me lembro o título do livro, de um cara muito forte na prática e nos ensinamentos de Um Curso em Milagres, que ele conta a história dele quando Um Curso em Milagres entrou na vida dele. E ele era alcoólatra, tá? Ele era um médico famoso, um médico conceituadíssimo, um médico que ganhava muito bem, super bem sucedido, e ele era alcoólatra. E ele diz que quando ele pegou Um Curso em Milagres, e se eu não me engano ele era judeu, ele já faleceu, ele era judeu. Quando ele pegou Um Curso em Milagres, quando ele começou a praticar, a ler o texto, a praticar os exercícios, em 6 meses ele parou de beber. Mas como assim, Jaqueline? É possível? Sim, ele corrigiu a mente dele. O alcoolismo, o ato de beber, o ato de precisar se embriagar, era uma necessidade dele para lidar com a realidade. Era uma necessidade dele para poder lidar com aquela mente completamente cheia de pensamentos equivocados, baseados no sistema de pensamento do ego, que ele tinha dentro da cabeça dele. À medida em que ele foi limpando a mente dele, a necessidade de beber desapareceu por si mesma, tá? Então é disso que Jesus está falando aqui. E eu vou rapidinho aqui, em 1 minutinho, contar para vocês um exemplo de como os exercícios de ontem e de hoje funcionam. Um exemplo meu. Então, a visão de Cristo é a que usarei hoje. Então, ontem eu gravei meu vídeo e fui para o meu trabalho de carro. Quando eu estava chegando no meu trabalho, eu vi um cidadão num carro, né? E ele estava com a janela aberta e dirigindo com o braço para fora, né? O que inclusive dá multa, né? Um hábito completamente equivocado. E eu comecei a julgar o cidadão. Minha cabeça se encheu de pensamentos de crítica, com aquela criatura ali na minha frente, com aquele braço pro lado de fora do carro, com o vidro aberto. E aí eu falei, não, hoje não usarei os olhos do corpo. Então vou olhar isso com a minha visão crística. E aí eu falei, bom, ele aprendeu a fazer isso com alguém, né? Alguém disse para ele que essa era a melhor forma de dirigir. Então vamos abençoá-lo, mandar uma energia boa para que ele se conscientize de que essa não é a forma mais segura, nem para ele dirigindo dentro do carro, nem para os motoristas que estão à volta dele. E imediatamente a minha mente se acalmou. Então esse é o exemplo de você usar a visão de Cristo, né, hoje, e não usar a visão do corpo. As lições são complementares. Bom, meus queridos, esse era o recado de hoje. Deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Um beijo imenso e, se Deus quiser, nos vemos amanhã.